Hoje nós temos aqui um tema bem legal, pessoal, sobre alvo. Qual é o seu alvo? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu tô com uns tópicos aqui bem bacana. Boa noite, Moisés. É a Bruna mesmo. Bruna, serva do Deus Altíssimo. Seja muito bem-vinda, viu? Que bom que é você que tá aí, ó. Deu um presente hoje pro nosso amigo, né? Renata Martinelli, minha amiga querida, boa noite, seja muito bem-vinda na nossa live aqui. Bia Matos, minha cunhada querida, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, sem mais delongas, sem mais demora, vamos para a nossa live, vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é: qual é o seu alvo? Pessoal, esse tema, ele veio ao meu coração baseado, lendo um pouco a palavra de Deus, né? E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele faz uma reflexão sobre o alvo dele, né? Qual era o alvo dele? E me chamou muita atenção quando ele disse assim, ó, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que ele não julgava que ele já tinha alcançado, né, o alvo dele, mas uma coisa ele fazia, ele esquecia das coisas que para trás ficavam e ele prosseguia para um alvo. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um alvo, e o alvo dele, pasme galera, era de fato, ele mesmo explica no texto de Filipenses, está lá, depois você que tiver um pouco de curiosidade lá, vai lá procurar, está lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, e aí ele fala, olha, eu fui resgatado por Cristo, e o próprio Cristo, ele me deu uma incumbência, ou seja, ele me deu um destino, ele me deu um alvo, né? E o alvo era que um dia ele chegasse ele fala que o alvo dele era alcançar, né, o prêmio, né, da soberana vocação dele, que nada mais era, pessoal, do que ele um dia estar com Cristo na glória. Esse era o principal alvo de Paulo, né? E aí, baseado nesse texto, eu falei, vou falar um pouco sobre uma live, sobre qual é o seu alvo. Hoje em dia, nós, nessa vida corrida nossa, né, do dia a dia, nós se esquecemos das coisas que de fato importam, né? O Cortella, ele tem uma frase, uma fala dele que ele diz assim, né, uma reflexão que ele fala, de você fazer a diferença do que é urgente e do que é importante, né? Então, assim, e nós temos que estabelecer os alvos das nossas vidas, né? Aquilo que de fato é importante para nossas vidas. Então, o tema de hoje é: qual é o seu alvo? E a pergunta que não quer calar é: você tem um alvo na vida? Seja na sua vida particular, seja na sua vida familiar, seja na sua vida corporativa, seja no seu individual ali, na tua saúde, seja um alvo no que diz respeito ao seu crescimento intelectual, enfim, qual é o seu alvo? Você tem um alvo? Essa é a pergunta que não quer calar nessa noite. Então, porque aquela máxima que diz, né, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa que nós precisamos definir é para onde nós queremos ir, né? Esse é um ponto muito importante das nossas vidas. Isso, queridos, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos entender ou definir de uma vez por todas para onde nós estamos indo, né? Ou seja, qual é de fato o teu alvo. E o primeiro tópico aqui é: nós precisamos estabelecer um alvo nas nossas vidas. E eu quero falar sobre a pessoa de Jesus. Um dia, lá no livro de Isaías, no chamado, né? Para quem aqui conhece um pouco mais sobre Bíblia, no capítulo 6 de Isaías, Isaías ele tem uma experiência fenomenal. Ele tem uma experiência onde Deus deu para ele a capacidade de identificar o que estava acontecendo no céu. E diz que naquele momento estava tendo uma reunião lá no céu. E Deus, como sempre, preocupado com a humanidade, porque Deus ama pessoas, tá? Então já fica uma dica aí, ó. Pare de ficar usando coisas, tá? Pare de ficar usando pessoas, tá? Pessoas têm que ser cuidadas, têm que ser amadas. Coisas têm que ser usadas, tá? Então, as coisas nós usamos, as pessoas nós amamos e cuidamos bem delas,
tá bom? E aí Deus, preocupado com a humanidade, permite que Isaías já é um profeta, só que detalhe, tá, pessoal? Isaías, naquele momento, ele estava num momento onde ele não estava vivendo dentro da perfeita vontade de Deus para a vida dele. Tá? O profeta Isaías, ele não estava vivendo, por mais que ele já era um profeta, já tinha um chamado de Deus na vida dele, mas ele naquele momento ele não estava vivendo a perfeita vontade de Deus para a vida dele. E aí Deus permite Isaías ouvir o que estava acontecendo no céu, que nada mais que era uma reunião de Deus querendo, né, conversando com, creio eu, né, que conversando com o Filho e com o Espírito, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, falou, ó, a quem há de ir por nós, né, a quem eu enviarei, né? E aí Isaías, ouvindo aquilo, Isaías fala, ó, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus vai e traz Isaías para dentro do plano perfeito de Deus para a vida dele, né? Então, ou seja, tem coisas que Deus vai permitir que você e eu, que nós ouçamos da parte dele. Para quê? Para nos alinharmos para o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Então, pessoal, às vezes você tem se incomodado às vezes com a injustiça que o mundo tem tido no mundo. Às vezes você tem se incomodado com a falta, de repente, de amor, né, que tem acontecido no mundo. E isso pode ser um alerta da parte de Deus para a tua vida. Semana passada eu falei um pouco sobre como que nós podemos mudar o mundo, né? Nós podemos mudar o mundo cooperando, né? Melhorando o local e o ambiente onde nós estamos. Então, o que de repente pode estar acontecendo comigo e com você, quando você começa a ter uma indignação a respeito de alguma coisa que não está correta, de repente é Deus te chamando para viver e para ser um profeta para essa geração, ou uma profeta para essa geração. Então é muito importante que nós atentamos para isso, tá bom? Foi isso que aconteceu com Isaías. Mas, vamos lá. A verdade é que você e eu, nós precisamos, antes de tudo, estabelecer um alvo, tá? Você precisa estabelecer um alvo e saber para onde você quer ir, né? Isso seja na sua vida pessoal, sua vida espiritual, na sua vida física. De repente, por exemplo, como eu tô aí, né, com um alvo poderoso aí, que eu tô precisando, né, eliminar algumas gordurinhas na minha vida, tá bom? Então eu estabeleci um alvo e tô caminhando para ele, na minha vida física, mas também você precisa estabelecer um alvo na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, né? Enfim, de repente você que está aí agora nessa live, está solteira ou solteiro, deve estabelecer um alvo, né, do que você quer na tua vida de fato, se você quer ficar assim pro resto da vida, ou se você quer mudar de vida, ou se você quer construir uma família. Aproveitando aqui para dar um conselho, tá? Ó, lembre sempre, se um dia... quando no início de 2013, liderando um grupo de jovens aí, né, no ministério onde eu atuava, um dia um jovem veio querer namorar uma moça e eu falei, cara, é o seguinte, você quer namorar? Namorar é compromisso. E eu perguntei para ele assim, ó, você tá afim de dar satisfação? Aí ele, como assim? Eu falei, ó, porque em todo compromisso nós temos que começar a tomar uma decisão de, se você não está pronto para dar satisfação, então é bom que você não assuma um compromisso com ninguém, né? E aí aquele jovem entendeu o recado. Então assim, ó, você tá aí, tá precisando, de repente, quer mudar de vida, quer, né, sair da vida de solteiro para ir na vida de casado, e outra, tá na vida de casado, tu vai ter que ficar aí, tá? Não tem essa onda de querer sair da vida de casado não, tá bom? É só para você que tá na vida de solteiro mesmo. Então você tem que tomar uma decisão se de fato você tá disponível a prestar conta, né, para o seu parceiro ou para sua parceira aí. Beleza? Mas enfim, vamos lá, você precisa estabelecer um alvo. Moisés, eu quero um alvo, eu tenho um alvo na minha vida, eu quero crescer, sei lá, profissionalmente, eu quero crescer emocionalmente, enfim, você precisa assim, estabelecer um destino para a tua vida, tá bom? Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, beleza? E aí, o segundo o seu alvo, ele tem
que estar acompanhado de uma causa, ou seja, de um propósito, pessoal. Porque se o teu alvo não tiver acompanhado de uma causa, logo, logo você vai desanimar dele. Você não vai prosseguir. Na primeira dificuldade que você enfrentar, você não vai ter, de fato, uma base sólida para encarar as dificuldades da vida. É o que a maioria das pessoas acontece com a maioria das pessoas. Pelo fato dos alvos dela, né? Ou seja, das metas delas, não ser acompanhada por uma causa, ou seja, por um propósito, na primeira dificuldade que acontece na vida dela, eles estão desistindo, né, do alvo deles, ou seja, dos sonhos dele. Então, o seu alvo ele precisa estar acompanhado de um propósito. Vou te dar um exemplo. Um dia o mundo estava lá, Deus criou o mundo poderosamente, maravilhosamente, e colocou lá no Éden Adão e Eva. Vocês conhecem a história. E aí Adão e Eva desobedecem a Deus, e aí você já sabe, né? Vira uma bagunça no mundo. E aí Deus vai fazer o quê? Vai reorganizar o mundo. Como que ele fez isso? Ele faz uma proposta, e aí ele fala, eu preciso que alguém vá lá e salve o mundo. E aí o filho, que é na pessoa de Jesus, falou, eu vou. Beleza, eu tenho que salvar o mundo, tá? Beleza, como que eu vou salvar o mundo? Para você salvar o mundo, tu precisa ir lá e ter que morrer por eles, né? Você precisa morrer e ponto final, porque é assim que eu vou fazer a redenção, vou redimir o mundo aí. Um justo precisa morrer por todos. E aí o mestre, ele se prontifica em vir à terra e morrer por toda a humanidade. Lógico, não só morreu, mas também ressuscitou. Então, ele tinha um alvo. Qual era o alvo dele? Ir para a cruz. Esse ir para a cruz tinha um motivo, uma causa. Qual era a causa? A causa era salvar a humanidade. Então, ou seja, todo alvo, né? Porque o alvo de Cristo era a cruz. Mas esse alvo dele tinha uma causa, tinha um propósito. Qual era o propósito? Salvar toda a humanidade. Então, todo alvo que você estabelecer na tua vida precisa ter uma causa, precisa ter um propósito, porque senão você não vai dar conta de suportar as pressões que esse alvo vai requerer de você, que vai aparecer no meio do caminho, beleza? Então, vamos lá, você precisa estabelecer um alvo. Segundo, o teu alvo precisa ser acompanhado de uma causa, de um propósito. Terceiro, você precisa da ajuda das pessoas. E para isso, pessoal, você precisa fazer bem as escolhas de quem vai estar com você para te auxiliar e te ajudar a você chegar no teu alvo. Sabe como aconteceu isso? Por exemplo, o mestre ele chega e ele recebe da parte do Deus Pai um alvo. Você precisa ir para a cruz, morrer na cruz, e a causa, o propósito é salvar a humanidade. Beleza. Quando ele vem, ele chega aqui na terra, ele, né? Beleza, cumpriu lá, foi batizado, e aí chegou o momento dele, de fato, caminhar para o alvo de fato e de verdade. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi escolher pessoas. Ele passou uma noite inteira orando. E quando ele desce, ele já tinha uma galera que seguia ele. Mas ali ele faz uma peneira. Ele escolhe as pessoas que iriam com ele para o alvo. Para ajudá-lo a cumprir, a chegar até o alvo, para que o propósito fosse cumprido. E aí todos vocês sabem disso. Nós sabemos disso. Ele vai fazer a escolha dos 12 discípulos. E aí, né, lógico que não podemos esquecer disso. Mesmo sendo o mestre, ele ainda vai lá e escolhe, e Judas estava lá, né? Enfim, a ideia aqui não é Judas, a ideia é você precisa, para cumprir o teu alvo, você precisa de pessoas, você precisa fazer escolhas, você precisa fazer conexões, você precisa fazer as escolhas certas. E aí, vou te dar uma dica poderosa, tá, pessoal? Fale com Deus sobre isso. Deus, ele é poderoso. A Bíblia fala assim, se alguém precisa de sabedoria, para pedir a Deus, que a todos dá e não é lançado em rosto. Isso está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Pessoal,
Tem um texto da Bíblia que é de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. No capítulo 3, no versículo 5, versículos 5 e 6, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sabe o que Salomão está nos orientando ali? Para que nós possamos reconhecer Deus em tudo aquilo que nós for realizar. Então, Moisés, como que eu faço para fazer as escolhas certas das pessoas que vão caminhar comigo para o meu alvo? Sabe, uma da dica que eu vou te dar, fale com Deus sobre isso. Fale com Deus, fala, Deus, olha, a tua palavra diz se alguém precisa de sabedoria para eu pedir ao Senhor. Peça a Deus sabedoria para fazer as escolhas certas. Peça a Deus para colocar no teu caminho as pessoas certas. No Salmo 140, o salmista Davi que foi um homem, um rei poderoso, ele faz a seguinte oração, ó, Deus, livra-me dos homens maus, guarda-me dos homens violentos, os quais pensam o mal no coração e continuamente se ajuntam para a guerra. Pessoal, esse negócio é tão sério que no livro de Josué, falando aqui ainda sobre você fazer as escolhas certas e você depender de Deus para isso, né? No livro de Josué, Deus chama Josué poderosamente e tem um chamado poderoso, e Josué, a primeira batalha dele foi nada mais, nada menos contra Jericó, que era uma cidade impenetrável, humanamente falando. E aí ele obedece todos os comandos de Deus, que Deus dá para ele, sabe? Ele vai e obedece à risca. E por ele obedecer, o próprio Deus foi lá e ó, pau, destruiu Jericó, entregou Jericó nas mãos de Josué. Quando Josué vai para uma segunda batalha, que era incomparavelmente menor do que Jericó, meu Deus, Ai, que era a próxima cidade, uma das próximas cidades a ser conquistada, não era nada diante de Jericó. Sabe o que Josué fez, galera? Josué esqueceu, foi lá, separou o exército, colocou uns caras top, só que ele esqueceu só de uma coisa, do mais importante. Lembra do urgente, do mais importante? Ele esqueceu de consultar Deus, de falar com Deus. E por ele ter se esquecido disso, ele sofre uma derrota poderosa. Sabe, pessoal? Às vezes nas nossas vidas, nós sofremos derrota que nós falamos assim, meu Deus, não é possível, como foi que eu passei por isso? Como que eu pude ter perdido isso? Sabe o que aconteceu conosco? Nós se esquecemos de ter consultado a Deus. Então você aí, ó, que tem a tua fé em Deus, que acredita que Deus é o soberano, o Senhor da tua vida, você tem que entender que eu e você, nós precisamos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, tá? Porque se nós não fizermos isso, aquilo que aparentemente parece ser muito fácil, se torna muito difícil. Porque, afinal de contas, foi o próprio mestre que disse que sem ele nada podemos fazer. Então, pessoal, para fazer as escolhas certas, é importante que nós consultemos ao Senhor, tá? Ninguém é melhor do que Ele para nos dar sabedoria, tá bom? Então, lembre disso, ó. Você precisa, para você chegar no teu alvo, você vai precisar de pessoas. Então você precisa da ajuda das pessoas para chegar aonde você deseja chegar. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi outro dia, eu li no livro, né, A Única Coisa, que diz assim, né, que ninguém tem sucesso sozinho e ninguém fracassa sozinho, tá? Tanto o sucesso como o fracasso vai depender de pessoas do nosso lado para obtermos, tá bom? Então lembre-se disso, você, assim como o mestre, você e eu, nós precisamos de pessoas, tá? E essas pessoas que tem que fazer as escolhas somos nós. Mas ficará bem mais fácil se eu e você pedir o favor de Deus para que Deus coloque no nosso caminho as pessoas certas para nos ajudar a conquistar o alvo. Beleza? Quarto ponto aqui, quarto tópico é não permita que pessoas erradas te acompanhem nessa jornada. Moisés, como que eu vou saber das pessoas erradas? Como que eu vou ter esse discernimento? Ó, eu vou te dar uma dica aqui que Jesus deu. Jesus falou assim, ó, que o que sai da boca é o que está cheio o coração. E é isso que contamina o homem. Ou seja, quando você prestar mais atenção no que as pessoas falam perto de você, você vai começar a entender o que de fato está no coração delas.
E aí você vai conhecê-las. Porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. As pessoas falam assim, nossa, como que eu vou saber o que está no coração das pessoas, né? Sendo que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Guarda isso que eu estou te falando, né? Ninguém consegue fingir por muito tempo. Em algum momento, aquilo que de fato está no coração dela, ela vai revelar através da maneira que ela falar com você ou que ela estiver falando em outros ambientes. Então assim, ó, tem uma história de um homem chamado Neemias. Neemias foi um cara, um homem, né, um servo de Deus, que o propósito dele era muito poderoso, que a causa dele, o alvo dele foi dado por Deus, porque Deus colocou isso no coração dele restaurar uma muralha, a muralha de Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, enfim, Deus coloca no coração dele. E quando ele toma a decisão de ir, primeiro que ele já, né, ele como um bom administrador, que ele era um administrador do reino, ele já tinha tudo planejado, mas quando ele chega lá, ele se depara com algumas pessoas que já eram líder lá em Jerusalém, que Jerusalém tinha sido tomada, né, pelo reino inimigo. E aí tinha umas pessoas lá que comandavam, que se alegravam da desgraça de Jerusalém. E dois deles chamava Sambalate e Tobias, né? Era dois seres humanozinhos que na verdade se alegravam com a destruição de Jerusalém. Só que esses caras, qual foi o primeiro planejamento deles? Eles viram o plano de Neemias, que era reconstruir, restaurar o muro. O muro fala de proteção, né? E sabe qual foi a primeira tática, a primeira estratégia deles? Para que Neemias não concretizasse o alvo dele, foi tentar fazer aliança com Neemias. E Neemias, lógico, direcionado pelo Espírito de Deus, não aceitou vamos dizer assim, não aceitou aquela sociedade, não permitiu que aquelas pessoas entrassem, né, naquele ciclo, né, no ciclo ali de amizade deles, para concretizar o alvo que Neemias tinha sido incumbido por Deus a realizá-lo. Ou seja, como que Neemias entendeu que aqueles homens não poderiam fazer parte daquele projeto? Porque Neemias era um homem que era direcionado por Deus. Neemias não fazia as coisas de qualquer jeito. Quando ele ia fazer algum tipo de movimento, quando ele ia ser direcionado, ele falava com Deus. E Deus ia direcionava ele. Então assim, ó, você que está me ouvindo aí agora, tem algumas coisas que tem dado errado na tua vida. Sabe por que tem dado errado? Porque você não tem pedido a orientação de Deus na tua vida. Simples assim. E aí Deus está doidinho para te orientar, para conduzir você. E você fica procurando o auxílio de tanta gente, quando na verdade você tem à sua disposição o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode e quer e deseja te direcionar, e você não dá conta de pedir a ajuda dele. E é por isso que as coisas não têm dado tão certo. Aí você pergunta, nossa, por que eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho uma habilidade maravilhosa e nada dá certo na minha vida? Parece que as pessoas que entram na minha vida só entram para me arruinar. Sabe por quê? Porque tu não tem pedido a orientação de Deus. Tu tem colocado na tua vida pessoas que nunca deveriam estar lá. Por isso que os seus alvos ainda não têm sido realizados, você não tem atingido eles. Por quê? Porque tem pessoas que não foi colocada por Deus, que na verdade estão aí na tua vida só para atrapalhar você e impedir você de chegar onde Deus sempre desejou que você chegue. Tá bom? Então, pega essa daí que é de graça, tá bom? Bem, vamos lá. Você não pode permitir que pessoas erradas entrem nessa jornada, beleza? Outro ponto aqui, o tópico 5 é cuidado com as distrações, tá? Se você tem um alvo, lembra que o apóstolo Paulo falou? Eu não me julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Sexta-feira passada, eu fiz uma
uma dica de hoje sobre recomeço. Pessoal, o problema maior nosso é que nós ficamos tão presos no nosso passado. Sabe o que é o passado? Ontem já é passado. Sabe hoje de manhã, aquela situação que você fez que não deu certo, já é passado. E sabe qual é a orientação que o apóstolo Paulo dá para mim e para você? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou seja, tantas que deram certo como as que deram errada. Eu prossigo para o alvo. Isso fala, pessoal, de uma capacidade de todos os dias, de cada manhã, você, sabe, acordar e falar assim, ó, o Todo-Poderoso está me dando uma nova oportunidade de fazer de novo, de fazer melhor, de fazer diferente, de ter os resultados, tá? Então isso é muito importante. Você precisa tomar uma decisão de esquecer das coisas que para trás ficam. Porque isso são tudo distrações, pessoal. São distrações. Olá, Kelly, tudo bem? Boa noite. Olha, inclusive, outro dia uma amiga de trabalho, ela compartilhou comigo que ela tinha levantado triste, e ela não sabia exatamente o motivo da tristeza dela. E aí depois ela foi fazer uma retrospectiva. Isso é bom, olhar. E ela foi analisar e ver o quanto a vida dela tinha evoluído. Sabe, pessoal? E isso trouxe para ela uma alegria no coração dela, uma explosão de alegria. E é isso, se vai olhar e se vai de alguma maneira buscar alguma coisa para trás, que você busque para aquilo que possa alavancar você para o futuro. O Clóvis de Barros, ele fala numa palestra dele, né, que para trás, né, como que é? Ele fala para trás nem para pegar impulso, né? Mas assim, ó, se for para olhar, para analisar as coisas e fazer uma análise do seu presente para algo bom que vai te impulsionar, beleza. Se não for para isso, não olha não, tá bom? Então, cuidado com as distrações. E falando nisso, para ter cuidado com as distrações, eu coloquei aqui um exemplo de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, né? Para quem conhece um pouco de Bíblia aí, sabe de que eu estou falando. Josué, ele recebeu uma incumbência poderosíssima. Pensa assim, ó. Ele substituiu, né, nada mais nada menos do que um dos maiores líderes que já existiu na terra, que foi o meu xará Moisés. Moisés, ele foi tão grande como líder que o próprio Moisés, ele fala assim, ó, ele falando da pessoa de Deus, ele fala, ó, que no futuro seria levantado um profeta semelhante a ele. Ele fala Moisés, ele estava falando da pessoa de Jesus. De tão grande, para você entender de como tão grande foi a liderança de Moisés. E Josué, quando Moisés morre, quem é que Deus levanta e coloca como sucessor de Moisés? Josué. E sabe qual foi o conselho de Deus para Josué? Foi esse aqui, ó. Está lá em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 6. Deus fala assim, do 6 e do 7, ele fala, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que Deus está falando ali para ele? Toma cuidado, não se distraia com nada que vai tirar você do teu alvo. É isso que Deus está falando para Josué. E olha que mesmo com esse conselho, Josué no capítulo 5, 6 lá de Josué dá uma vacilada e acaba se distraindo. Mesmo Deus orientando ele. Então assim, ó, você tem que tomar cuidado com as distrações. Quais são as distrações que têm tirado você do teu alvo? Você precisa fazer uma análise e fazer um estudo sobre as distrações, aquilo que tem tirado você do alvo que você tanto deseja, almeja, tá bom? Então, cuidado com as distrações. E o sexto, para finalizar essa live, falando aí sobre qual é o seu alvo, eu quero falar aqui sobre você precisa entender o tempo e o modo das coisas. Para tudo debaixo da terra existe um tempo e um modo. E foi Salomão que falou isso no livro de Eclesiastes. Ele falou, você precisa entender o tempo e o modo das coisas. Você precisa entender quais são as dificuldades que o alvo que você estabeleceu vai trazer para a sua vida. Quais são as barreiras, né? Quais são as dificuldades
que vão aparecer no meio do caminho, né? Porque e aí, voltando um pouco no ponto 2, aí entra muito o lance da desistência das pessoas. As pessoas desistem, por quê? Porque elas não têm uma causa / propósito. E por conta disso, na primeira dificuldade que aparece na vida dela, ela acaba desistindo do alvo, do propósito, né, dela. Por quê? Porque esse propósito, na verdade, esse alvo não tem um propósito. E aqui, você precisa entender o tempo e o modo. Você sabia, para quem aí, eu não sou muito fã disso não, mas vamos lá. Para quem joga videogame, sabe que à medida que você vai passando de fase, os obstáculos vão ficando um pouco mais difíceis, sim ou não? Quem joga videogame aí sabe disso. E quanto mais próximo você está do teu alvo, mais difícil a fase do seu jogo fica. E isso é normal, pessoal. Só que por falta de entender, de ter essa compreensão, nós achamos que quando as coisas estão ficando difíceis é porque as coisas não vão dar. Não, meu lindo, não, minha linda, é porque você está chegando próximo do teu alvo. É por isso que as coisas vão ficar complicadas mesmo. Ó, vou dar um exemplo para você. O apóstolo Paulo, como eu comecei essa live falando dele, eu vou finalizar falando dele. O apóstolo Paulo era um cara muito temente a Deus, e aí um dia ele persegue os cristãos, e aí depois ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala: eu vou mostrar para você, Paulo, o quanto você vai sofrer por amor de mim. E beleza, e aí Deus dá um propósito, para um alvo para Paulo. E chegou um momento na vida de Paulo, na velhice dele, onde ele estava caminhando para o propósito dele, para o alvo dele, que ele tinha que ir para Jerusalém. Só que tinha um detalhe: em Jerusalém tinha uns caras esperando Paulo para matar ele, para prendê-lo, para literalmente executar ele. A verdade é essa. Em Jerusalém os caras assim, já não suportavam mais Paulo, né? E Paulo está indo para Jerusalém, rumo para o alvo dele, para o prêmio da soberana vocação dele. No meio do caminho, Paulo tinha que passar por cidades. Em cada cidade, Paulo trocava uma ideia com a galera ali, com os irmãos, né? E o próprio Espírito de Deus usava os irmãos para falar para Paulo que o que estava aguardando ele em Jerusalém era prisões, eram açoites, e no final de tudo, a morte. Sabe o que Paulo falou? E aí os irmãos, usados por Deus, falavam: Paulo, por favor, não vá. Paulo chegou e falou: vocês param de me constranger, porque foi para isso que eu nasci. Então assim, a fase, Paulo estava caminhando para o propósito, para o alvo dele. E quanto mais próximo ele chegava do alvo, mais difícil as coisas ficavam. E é aí que eu percebo que a maioria de nós, por não ter essa leitura, acabamos perdendo de alcançar aquilo que nós tanto almejamos. Às vezes, quando você está lá, no seu planejamento, no seu alvo, de alcançar alguns sonhos pessoais seus, e aí, infelizmente, pessoas começam a se opor a você, pessoas começam a tentar impedir com que você alcance, pessoas começam a se opor a você, e você pensa assim: não está dando certo, porque as pessoas, se levantou pessoas que eu achava que nunca ia se levantar, pessoas que eram para me ajudar, agora estão me atrapalhando. Sabe o que é isso, querido? É a fase, é a sua fase sendo mais difícil. Mas por quê? Porque você está próximo de chegar aonde você sempre desejou chegar, e é por isso que até o próprio Deus permite, né, que algumas coisas aconteçam assim. Olha, compartilhar com vocês uma situação. Semana passada eu fiz uma dica de hoje falando sobre orgulho. E falei sobre orgulho ali, que é uma coisa que infelizmente habita em todos nós. E foi legal tudo, mas eu recebi um comentário, mas muito assim, de uma pessoa que não falava comigo há mais de 2 anos. E essa pessoa, na verdade, no comentário dela, ela me atacou no comentário dela.
E quando ela me atacou, eu cheguei para minha esposa e falei, amor, olha o que essa pessoa escreveu. E aí a minha esposa, uma mulher sábia, né? Ela virou para mim e falou, não, amor, não foi isso que ela quis dizer. Mas imagina, sabedoria da parte dela. Mas eu falei, foi isso sim, né? E naquele momento Deus falou assim, ó, e aí? Aí Deus falou assim, ó, isso é uma seta inflamada do maligno. Na verdade, o diabo usou essa pessoa porque ele não gostou do assunto que você abordou. E aí Deus falou, como que você vai rebater essa seta? Você vai derramar nesse veneno que essa pessoa acabou de destilar, de jogar sobre o teu coração, você vai jogar um antídoto. E o antídoto que vai destruir esse veneno é o meu amor. E aí Deus falou assim, eu quero que você faça uma oração e abençoe a vida dessa pessoa. Gente, foi muito louco isso. Foi quando eu, ali naquele momento, eu falei, meu Deus. E eu pude fazer uma oração pelaquela pessoa, abençoando a vida dela. E aí passou. Aquele veneno não me contaminou. Por quê? Porque eu usei um antídoto, né? Então assim, ó, tem situações, quanto mais próximo você tiver do teu alvo, mais difícil vai ficar. E isso é normal, tá bom? Só que você precisa ter essa leitura, tá? Fazer essa leitura como Paulo teve, como o próprio Jesus também teve. Quando Jesus falou para os discípulos, olha, é preciso que o Filho do Homem seja, né, entregue, seja morto, né, vá para a cruz. Os discípulos, e aí Pedro, que era o discípulo que Jesus estava preparando para ser, né, dos pilares da igreja, infelizmente se permitiu ser usado pelo diabo e falou, não, imagina, você não vai ser morto, coisa nenhuma, né? Então assim, e aí Jesus teve um discernimento que não era Pedro que estava falando aquilo, era o diabo usando a vida de Pedro. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque você não entende, você só entende as coisas dos homens, você não entende as coisas do céu, tá? Então assim, quanto mais próximo você estiver do teu alvo, mais difícil as coisas ficarão. Moisés, e como que eu vou suportar isso? Lembra do tópico 3? Você vai precisar de pessoas, você vai precisar, sabe, aquelas pessoas que você escolheu para caminhar com você para o seu alvo, é elas que vão te auxiliar nesse momento aqui, ó, tá? Paulo tinha esse tipo de pessoa, o próprio Jesus ele tinha. Jesus, ele, até no momento dele da cruz, ele teve que ter um apoio ali de João, que foi o discípulo amado, né? João estava ali do lado dele naquele momento mais difícil da vida dele. Então assim, você precisa fazer as escolhas certas. Por quê? Porque quanto mais próximo você estiver do teu alvo, mais difíceis as coisas se tornarão. E o que vai te ajudar a prosseguir serão as pessoas que você escolheu para andar com você para a sua jornada, para você concretizar e conquistar o alvo que você tanto desejou. Tá bom? Então, finalizando aqui, né? O tema hoje foi qual é o seu alvo? E os tópicos foi estabeleça o seu alvo. O seu alvo precisa estar acompanhado de uma causa, de um propósito. Você precisa fazer escolher as pessoas certas que vá com você, que ajude você a conquistar. Você precisa você não pode permitir que as pessoas erradas entrem com você nessa jornada. Você precisa cuidar das distrações e você precisa entender o tempo e o modo das coisas. Beleza? Então, estabeleça seu alvo. Estabeleça um alvo e que o teu alvo tenha um propósito. É isso que vai fazer toda a diferença. Beleza? Agradeço por você estar aqui comigo. Muito obrigado. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Provavelmente essa live irá para o canal do YouTube, tá? Então você pode pegar aí, ó. E por favor, né? Entrou aí, aperta um coraçãozinho aí, pessoal. Não vi quase ninguém aí apertando, dando um coraçãozinho, né? Enfim, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus também, né? Não é só entrar aqui e ficar usufruindo aí da live sem pelo menos participar, ainda que seja com um coraçãozinho aí, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Aproveita, compartilha aí, pega o aviãozinho, manda para algumas pessoas se isso te abençoou, se foi interessante para você esse assunto, tá bom? Então, amanhã já vai estar disponível no YouTube essa live aí,
tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente e lembre-se, tá? Eu sei que nessa live aqui, eu sei que Deus falou com alguém. Lembre-se, Deus precisa te alinhar para o centro da vontade dele. E isso vai acontecer quando? Quando você prestar atenção naquilo que Deus está falando ao teu coração, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijão, um abraço a todos vocês, ao Caio, a Vó, a Carla, né? A Arte Doces aí maravilhosa. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês que esteve aqui comigo, ao Dani aí de São Carlos, enfim, a minha querida sobrinha aí e a minha, né, assessora Juliana Pita, maravilhosa como sempre. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até segunda-feira que vem às 21h17, tá bom? Grande abraço, um beijão e Deus abençoe a todos. Valeu!